alunos da Escola Bíblica Dominical, da Nova Vida em Bom Sucesso. Que alegria poder estar me comunicando com vocês mais uma vez por esse vídeo. Sejam todos bem-vindos. Você que também não é aluno da nossa igreja, da Escola Bíblica, seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Estamos falando sobre o Antigo Testamento, uma visão panorâmica, e hoje eu vou falar nessa 12ª aula sobre os livros apócrifos. Tenho um apreço muito grande, um carinho pela teologia católica, mesmo sendo evangélico. A prova disso é que eu vou dedicar esta aula de hoje a esse assunto, mas como evangélico a gente vai tentar mostrar aqui por que esses 7 livros, que daqui a pouco eu vou mencioná-los mais detalhadamente, por que esses 7 livros não constam do cânon nem da Bíblia hebraica e nem da Bíblia cristã e evangélica. Eu quero ler um texto aqui que vai servir de base para a gente, dizendo que eu consultei esses livros aqui para preparar a aula, e mais outros livros. Alguns eu vou estar citando ao longo desta aula, eu vou estar mencionando. Bem, Salmo 119, versículo 105, você conhece bem. Salmo 119 é o Salmo da Palavra, né? Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela ilumina, como uma lâmpada que ilumina cada passo que devemos dar e também ilumina a nossa trajetória, é luz para o nosso caminho. Nós entendemos que só pode ser lâmpada para os pés e luz para o caminho se for palavra de Deus. Os 7 livros que nós vamos estudar um pouquinho mais hoje são livros que a gente não pode, pelo menos nós como cristãos evangélicos, não podemos tê-los como livros sagrados, ou seja, como livros que vão iluminar a nossa trajetória, como regra de fé e prática. Tá? Então fica esse esclarecimento à luz da palavra do Senhor. Tá? Há mais apócrifos do que os 7 livros que eu vou estar aqui agora falando daqui a pouquinho. Né? Existem muitos outros. Existem apócrifos do Antigo Testamento, apócrifos do Novo Testamento, mas vamos falar desses 7 livros porque eles estão no cânon da Bíblia Católica. Então vale a pena, é um assunto relevante, tá? Em 1545, 1546 d.C., no Concílio de Trento, a Igreja Católica aprovou que toda a tradição da Igreja, né, da história da Igreja, dos pais da Igreja, todas as decisões doutrinárias ou seja, da Igreja Católica, dos concílios, a tradição da Igreja Católica teria o mesmo nível de autoridade das Escrituras Sagradas. Tá? E os apócrifos, no caso, entraram aí nesse bojo, né? Nessa aprovação, desse reconhecimento de autoridade. Em 1573 d.C., nós vamos ter a confirmação da canonicidade desses 7 livros que já eu vou citar, ou vou relembrar você, porque eu já citei em uma de nossas aulas aí anteriores, tá? Então a canonicidade deles foi confirmada em 1573 d.C. O termo apócrifo significa oculto, escondido ou duvidoso. A Bíblia Católica não chama de apócrifo, chama esses 7 livros de deuterocanônicos, ou seja, segundo cânon. Ou seja, segundo cânon significa um cânon que veio após o fechamento do cânon do Antigo Testamento, o cânon que foi aprovado de forma secundária. Seria mais ou menos esse o sentido. Tá? Quais são os livros então? Tobias é o primeiro livro. 150 a.C. é a data, um conto de piedade judaica que relata como Tobiel ou Tobit, um judeu reto, se recuperou da cegueira através das aventuras do seu filho que se chama Tobias. Tá? Então é um conto, ou seja, uma narrativa ficcional, tá? Não baseada em fatos reais. O autor não ficou claro para mim, eu olhei a introdução do livro,
e não consegui detectar se tem algum autor, mas é desconhecido. Pelo menos eu não consegui perceber ali no texto. Judite, o segundo livro que eu vou mencionar, né? O autor é desconhecido, a data, né? 150 a.C. até 100 a.C. É uma narrativa ficcional sobre uma viúva judaica, bela e devota, que salva sua cidade do exército invasor de Nabucodonosor, decapitando Holofernes, que era um general assírio. O terceiro e o quarto livros são primeiro e segundo Macabeus, por volta aí de 100 a.C. O autor do primeiro livro dos Macabeus era um judeu da Palestina. O autor do segundo livro dos Macabeus foi um certo Jason de Cirene. Tá? Eles narram a história da rebelião da família dos Macabeus contra o governante que estava na época dominando a Judéia, Antíoco Epifânio, a luta contra ele e seus sucessores. E o segundo livro dos Macabeus, ele tem forte teor moralizante, em oposição ao paganismo grego. Esse primeiro e segundo livro dos Macabeus, ou primeiro e segundo Macabeus, é interessante porque eles estão dentro do contexto histórico do período chamado período intertestamentário ou interbíblico. Até tem um livro aqui, o período interbíblico do pastor Enéas Tonini, 400 anos de silêncio profético, ou seja, é entre o final de Malaquias e o início de Mateus, né? Assim, entre Malaquias e Mateus. Ali nós temos o período intertestamentário ou interbíblico, aproximadamente 400 anos em que não aconteceu uma revelação da parte de Deus para que entrasse no cânon sagrado, tá? E essa revolta aconteceu porque após a morte de Alexandre o Grande do Império, né, aquele império grego ou macedônio, ele morreu, Alexandre o Grande, em 323 a.C. Esse livro aqui, A Bíblia Tinha Razão, de Werner Kehrler, vai dizer que foi precisamente no dia 13 de junho de 323 a.C. que ele morreu de uma febre na Babilônia. O fato é que, ao morrer, e aí tem algo interessante ainda sobre a morte dele, o livro Os Outros, da Bíblia, História e Fé e Cultura dos Povos Antigos, de André Daniel Henke. Esse livro vai dizer que realmente foi em 323 a.C. que Alexandre morreu, mas vai colocar uma dúvida com relação à causa da morte. Vai dizer que pode ser que ele tenha sido envenenado, tá? Mas confirma que ele morreu 33 anos aproximadamente, jovem ainda, ele faleceu. E o seu filho era muito pequeno para herdar aquele império enorme, né? Então os generais brigaram entre si e aí o império ficou dividido em 4 grandes regiões, né? Com Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. Deixa eu até confirmar se o nome é esse mesmo, que é o nome mais estranho dele, aqui no livro. Isso mesmo, Lisímaco, tá? E a Judéia, a Palestina, ficou sob o domínio primeiro dos Ptolomeus, né, da dinastia do Ptolomeu. Depois, os Seleucidas de Seleuco dominaram venceram uma guerra com os Ptolomeus e dominaram então a Judéia. E dentre os governantes tinha um chamado Antíoco Epifânio, que era cruel e exigiu que Matatias, o sacerdote, pai dos Macabeus, que na verdade não eram chamados assim, eles eram os filhos de Matatias, que era o sacerdote da tribo de Levi. Ele foi obrigado a fazer um sacrifício, mas se recusou, e aí deu toda aquela problemática, e os filhos, liderados por Judas, iniciaram uma revolta. E as pessoas apelidaram Judas de Macabeu, ou seja, martelo. Então os irmãos ficaram conhecidos como os Macabeus. Daí, por causa disso, nós temos os nomes primeiro e segundo livro dos Macabeus, ou primeiro e segundo Macabeus, tá?
O autor como eu já falei, do primeiro livro, O Judeu da Palestina, o segundo livro, esse tal de Jason de Sirene. Falando um pouquinho mais dos livros apócrifos, tem o quinto livro, que é Baruque, que o autor é desconhecido, 150 a.C. a 60 a.C. Ele é tido como pertencendo, escrito, mas na verdade o autor é desconhecido, mas deram o nome por causa do secretário de Jeremias, chamava Baruque. Contém orações e confissões de exilados judeus com promessas de restauração. O sexto livro, Sabedoria de Salomão, que o autor é anônimo também, é desconhecido. O livro é um livro de sabedoria, não foi escrito por Salomão, obviamente, Deram o nome de Salomão para dar autoridade. Às vezes o camarada escrevia um livro chamado Apócrifo e, para dar autoridade, ele colocava o nome de um personagem bíblico para tentar dar uma autoridade. Aqui foi o nome de Salomão. Foi escrito entre 150 e 130 a.C., apresenta a doutrina da imortalidade ao contrastar o destino do perverso com o do justo, sabedorias e histórias de Israel no Egito e no deserto, uma discussão sobre as origens e os males da idolatria. E o sétimo livro, Eclesiástico, Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, é também chamado de Sirácida. 180 a.C., aproximadamente, foi escrito um conjunto de aforismos semelhante ao livro dos Provérbios, ao livro de Provérbios. É um livro que parece livro de Provérbios, como o livro de Provérbios do Antigo Testamento, que nós aceitamos no nosso cânon da Igreja Católica, da Igreja Evangélica e Bíblia Hebraica, tá bom? Existem alguns acréscimos a Esther e Daniel, alguns autores colocam também que tem alguns acréscimos segundo Crônicas, mas eu não vou citá-los aqui porque são textos que são acrescidos ao texto sagrado, É um acréscimo ao texto sagrado. Eles são acrescentados. Bem, por que os apócrifos não foram considerados canônicos pelos teólogos judeus e cristãos evangélicos? Bem, eu coloquei aqui 7 razões daquilo que eu estudei, podem existir outras, uns dizem que talvez porque os dados históricos, cronológicos não sejam precisos, e também porque existem muitos textos, como eu falei aqui, citei, que são lendas, ficção, são textos ficcionais, não são fatos que foram registrados. Bem, eu coloquei aqui 7 razões pelas quais eles não foram considerados sagrados, inspirados por Deus. Primeiro, eles nunca fizeram parte do cânon hebraico, aquele cânon fechado lá por Esdras em 445 a.C., que foi confirmado em 90 ou 95 depois de Cristo, lá em Jâmnia, em Jope, eu já falei sobre isso. Então, eles nunca fizeram parte do cânon hebraico. Não foram citados no Antigo Testamento. Não são citados. Se você ler, você vai ver que não tem. José, historiador judeu, os omite em seus relatos, seus escritos. Jesus não faz menção deles. Eles ensinam doutrinas contrárias às escrituras em geral. E nenhum livro desses 7 que eu citei aqui, nenhum livro reclama a inspiração divina para si. Em 7º lugar, eles foram escritos tempos depois do encerramento do cânon hebraico, do fechamento do cânon hebraico. Então a gente percebe na aula de hoje que esses textos podem ter um valor literário, podem ter até um valor histórico, inclusive a Igreja Cristã Reformada reconhece esse valor, tanto literário quanto um certo valor de algumas lições que a gente pode tirar, mas o fato é que eles não podem ser considerados livros sagrados e, portanto, não podem ser considerados, não devem, melhor dizendo, ser considerados inspirados e, portanto, não devem servir de regra de fé e prática para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia de serviço na obra do Senhor. Finalizando a aula de hoje, eu queria deixar uma tarefinha para você, um exercício de casa, para casa.
para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical e você também que está aí participando dessa aula hoje. É bem fácil, bem simples. Fazer uma leitura bem detalhada e procurando meditar no Salmo 119. Eu li o Salmo 119, versículo 105, porque é um salmo da palavra, né? Um salmo que fala da grande importância da palavra de Deus, e nós estamos nessas últimas aulas agora dando tanta ênfase na Bíblia, a Bíblia católica, a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e evangélica. Estamos falando tanto da Bíblia, porque nós amamos a Bíblia. Então eu queria fazer esse convite para você, mais do que um exercício, né? Ou do que uma tarefa de casa, mas que seja para você um convite agradável, para você estar em contato mais uma vez com o texto sagrado, com a palavra de Deus, e estar assim se alimentando, crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, enfim, estar alimentando a sua alma com a verdadeira palavra de Deus. Ficamos por aqui. Deus abençoe você e a sua casa de forma rica e abundante.